João. Amém. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos, a gente aí vindo dos quatro cantos aí do Brasil, por assim dizer. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, né, sobre o Evangelho de Marcos. E eu vou colocar a projeção para vocês aqui. Só um minutinho. Tá passando rápido, né? A gente já está na metade da série. Sérgio, eu acho que não está aparecendo para mim a possibilidade de compartilhar. Peraí, deixa eu ver aqui. Foi, agora foi. Todos veem? Sim? Sim. Tá ótimo. Sim. Então, vou começar aqui a... Tá, maravilha. Então, olha só, pessoal, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a questão do autor, da sua obra. Na aula passada nós tentamos percorrer aí como se fosse numa jornada só o fluxo narrativo do Evangelho de Marcos. Uma coisa que eu fiquei pensando que é interessante a gente lembrar que quando no primeiro século as comunidades cristãs recebiam essas cartas neotestamentárias do Novo Testamento, ou próprias cópias dos evangelhos, imaginem só como eles liam isso, né? Eles se encontravam, talvez ali no domingo, num dia da semana, e eles faziam a leitura direta da carta ou do evangelho, né? Numa sentada só, aquela mensagem era lida, e eles iam percorrendo todo o fluxo narrativo da carta, que foi bem próximo do que a gente tentou fazer, bem próximo entre aspas, né? O que eu quero dizer assim, a tentativa de compreender a mensagem toda, né? Desde o primeiro momento até o momento final, né? Conhecendo toda a história, o desenvolvimento e o desfecho. Isso era uma prática muito comum no primeiro século, né? Naquela época, a Bíblia não era dividida por capítulos. Isso foi uma coisa que veio existir lá para o século XIV, século XV, essas divisórias que nós temos hoje. Então, essa experiência de uma leitura contínua da Palavra de Deus era algo muito conhecido pelos cristãos daquela época, né? Então, um dado interessante. E daí nós vimos, né, que nessa narrativa Marcos vai respondendo, de alguma forma, a pergunta: quem é este? A gente viu ali a cegueira espiritual que primeiro acomete os líderes religiosos, e daí parece que é um tumor que vai crescendo, né? Aquela coisa que vai atingindo a família de Jesus, que também questiona o que está acontecendo com ele. A gente vê também isso afetando até mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, que são os 12 apóstolos, que não conseguiam entender direito qual era a identidade de Cristo. Até que Pedro faz a sua confissão, mas logo depois também ele dá um escorregão, né? Porque ele repreende Jesus como se Jesus estivesse fazendo alguma coisa errada. Então isso é sinal que eles ainda não entendiam muito bem. E a gente viu aquela passagem de um cego que em duas tentativas de Jesus o cego volta a ver. Primeiro embaçado, mas depois ele enxerga claramente, e é algo que vai ecoar o processo espiritual interno da fé dos discípulos, dos apóstolos. E a gente sabe que é só na ressurreição, quando de fato eles passam a enxergar de fato quem é Jesus Cristo. Então, assim, só recapitulando um pouquinho da aula passada, né? E nessa aula de hoje, a gente vai ver que os títulos messiânicos de Jesus que aparecem no Evangelho de Marcos também respondem
a pergunta quem é este? Né? Então a gente vai hoje, por meio desses nomes, alguns dos quais Jesus usava para se referir a si mesmo, outros que as pessoas usavam, os evangelistas, os escritores dos evangelhos, e também isso vai nos abrir uma janela para compreender mais facetas desse ser maravilhoso e espetacular que é Jesus Cristo. Tudo bem? Então, a gente continua perseguindo, tá, gente, essa pergunta que é central aqui no Evangelho de Marcos. E terceira aula, o primeiro título que vem aqui, na verdade, né, vários eram os títulos, a gente vai ver alguns, especialmente que aparecem no Evangelho de Marcos. São títulos cristológicos, que estão, na verdade, de acordo com uma busca de um equilíbrio entre a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Então, esses títulos, de alguma forma, vão enfatizar aspectos humanos e divinos de Jesus Cristo. E Messias e Cristo é um desses títulos. É interessante que ele significa, né, Messias vem do aramaico, Cristo, e já é uma tradução para o grego, mas o significado é ungido. Deixa eu pôr aqui. E esse termo, ele já ocorria no Antigo Testamento, né? Não é uma coisa particular que é referida a Jesus Cristo, mas a gente vê que reis, profetas, homens de Deus recebiam, em diversas ocasiões, uma unção ao longo do Antigo Testamento, né? Então, nesse sentido, eles também eram chamados de Messias. É interessante que até mesmo um governante pagão, por exemplo, o governador da Pérsia, Ciro, recebe o nome de Messias no Antigo Testamento. Olha que curioso, isso está lá em Isaías, capítulo 45, versículo 1. Por quê? Porque ele tem uma função, embora seja uma representação, né, uma entidade pagã, ele tem ali uma função de cumprir os propósitos do Senhor e repatriar, naquele contexto, o povo de Deus. Então, nesse sentido, ele também estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. E a gente vê também que havia no primeiro século, no judaísmo, diversas expectativas messiânicas. Grupos, né, que tinham visões até diferentes de quem seria esse Messias que viria. E é muito importante a gente entender disso quando a gente estuda o Novo Testamento, porque o colorido é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Então, essa expressão Messias Cristo é colorida, ela não é monotônica no judaísmo do primeiro século. Os zelotes esperavam um Messias militarista, aquele povo separado que estava no deserto, lá de Qumran, onde encontraram os manuscritos do Mar Morto, esperavam um outro tipo de Messias também, que era sacerdotal, que ele era real. Na verdade, eles esperavam dois Messias. Mas eu não vou entrar aqui no assunto, vocês podem investigar depois, mas olha que coisa, e eram judeus do primeiro século. Até os samaritanos esperavam um Messias que tinha uma feição mais de mestre, né? Era o tal do restaurador, que eles chamavam, alguém que viria e ensinaria, né, os caminhos definitivos de Deus. Então, olha que coisa. Só que, no entanto, Marcos ele vai dar bastante ênfase de que quem de fato está morrendo na cruz é nada menos do que o verdadeiro Messias de Israel. Por sinal, na época de Jesus vieram vários
falsos profetas dizendo que eram Messias, né? Mas Marcos vai trazer aqui de fato, né, o relato de que quem morre na cruz é de fato o verdadeiro Messias de Israel. Inclusive, tem uma passagem, né, em Marcos, lá no capítulo 14, que Jesus está diante do Sinédrio, naquele momento, na fase final, quando ele passa pelos julgamentos antes de ser crucificado. Ele está diante desse concílio judaico, né, de maior autoridade religiosa naquela época em Israel, e o sumo sacerdote pergunta para Jesus, interrogando, e ele diz: outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. É interessante aqui, porque depois dessa declaração, o sumo sacerdote rasga as suas vestes e fala: o que mais nós precisamos para condenar, né, esse homem? E aqui a gente vê que o que gera tudo isso é a confissão de Jesus de que, de fato, ele é o Messias, o ungido de Israel. E a gente vê que até mesmo o próprio Jesus ele vai usar esse título de uma forma meio que indireta em outras passagens. No próprio Evangelho de Marcos, né, por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 41, a gente não precisa ir lá, eu só vou citar. Jesus ele disse: olha, todos aqueles que derem um copo de água aos que pertencem ao Cristo, eles serão recompensados, né? A gente vê também Jesus questionando o entendimento dos líderes religiosos, os escribas, quando Jesus fala: mas e o rei Davi, né? O rei Davi não disse que o filho dele, que ao mesmo tempo era senhor dele, né, faria tal coisa? Então ali o próprio Cristo vai dando um sentido de quem de fato era o Messias na visão propriamente judaica, né, coerente segundo as Escrituras. E Marcos ele vai trazendo essas conotações disso. Então Marcos ele inclui todas essas informações para deixar claro que aquele que morre na cruz, de fato, é o verdadeiro Messias. Há igualmente outros títulos que são relacionados à identidade messiânica de Jesus e atrelados a esse contexto com uma expectativa judaica messiânica do primeiro século. Um outro título, e na verdade, no Evangelho de Marcos, esse seria de grande importância na narrativa de Marcos, é Filho de Deus. A gente vê aqui, né, que esse título ele vai acontecer em lugares estratégicos na narrativa para realçar o papel exaltado de Jesus. Por exemplo, ele acontece na abertura do Evangelho, lá no primeiro versículo do Evangelho, né, quando diz que esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem alguns documentos antigos que não trazem, né, esse Filho de Deus, mas daí isso vai dividir a opinião de estudiosos, mas enfim, não vem ao caso. Uma outra passagem que vai trazer essa expressão Filho de Deus é quando ela surge dos lábios do centurião romano, naquela confissão culminante, né, no momento em que Jesus morre na cruz. Então você percebe, bem no começo e no final do Evangelho, a gente tem o surgimento dessa
expressão Filho de Deus, e isso é feito de maneira estratégica, né? Porque Marcos ele quer de fato trazer um significado profundo a respeito da identidade de Jesus, né? Mas é curioso porque nenhum outro ser humano vai expressar que Jesus é Filho de Deus no Evangelho de Marcos, exceto o centurião. Curiosamente, quem expressa essa identidade de Jesus é o próprio Deus, né? A gente vê a voz divina no batismo de Jesus, lá no primeiro capítulo, no versículo 11, né? Quando o próprio Deus diz, este é o meu filho amado, né? Chamando Cristo de filho. E também no momento da transfiguração, quando lá no capítulo 9, Jesus chama alguns dos discípulos mais próximos e ele vai ser transfigurado, ele assume uma nova forma, algo radiante, algo esplendoroso diante dos olhos de Jesus. E quando Pedro dá uma ideia lá de formar tendas para que eles fiquem ali com Moisés e Elias que aparecem, uma voz novamente aparece, eles são envoltos de uma nuvem, uma neblina, e essa voz diz: ouça o meu filho amado, né? Tipo, obedeçam, sigam o que ele disser. E além disso, nós vemos que da onde vai sair a revelação desde o primeiro capítulo de que Jesus é o Filho de Deus? Da boca dos demônios. Olha que curioso, né? E quando eles começam a falar Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tal, Jesus já, não fala nada não. Não é hora de revelar isso ainda, né? E a gente vê passagens como, só para ilustrar, no capítulo 3, no capítulo 5 também, essa ilustração de Jesus expulsando uma legião de demônios da vida de um homem que vivia às margens de uma comunidade bem retirada, né? A gente falou um pouquinho disso na aula passada, né? Ali aos arredores do Mar da Galileia. E o que isso vai provocando na narrativa de Marcos, né? Tudo isso sugere a importância desse termo para a identidade de Jesus na construção desse fluxo narrativo marcano. Esse é um ponto de interpretação muito importante aqui, porque é como se Marcos estivesse dizendo para a gente: vocês estão entendendo? Isso daí que está sendo revelado é uma coisa que só os demônios sabiam. Vocês estão prestando atenção, leitores, né? Isso é relevante. Fica de olho, presta atenção, porque tem coisa aqui, certo? Então, de todo modo, né? Entre a identidade messiânica de Jesus e o título de Filho de Deus em Marcos, é crucial esse ponto. Só que isso vai encontrar um precedente, essa expressão Filho de Deus encontra referências claras na ideologia messiânica bíblica. Quando a gente fala disso, a gente está falando do Antigo Testamento, tá? E eu vou mostrar para vocês uma outra passagem. Só que uma coisa, pessoal, que é importante a gente entender antes de eu falar de Êxodo e Samuel, quando a gente trata de Filho de Deus, Marcos ele não tinha em mente a Trindade, tá? É muito importante lembrar disso. Essa questão da teologia relacionada à Trindade foi uma coisa que veio posteriormente, quando lá no segundo século, né, a identidade de Jesus foi questionada, e daí concílios ecumênicos se reuniam para poder discutir isso tudo, à luz das Escrituras, do Novo Testamento, das cartas de Paulo. E daí foi nesse momento em que o conceito de trindade é desenvolvido. Aqui em Marcos, né, em meados dos anos 60 do primeiro século, não existia
essas categorias teológicas que vieram a ser desenvolvidas depois, tá bom? Muito importante. Ah, Bruno, mas Jesus não é o Filho de Deus, a segunda parte da Trindade? De forma alguma, não é isso que eu estou falando, tá? Não me entendam mal, eu só estou dizendo que não é isso que Marcos... Marcos não está falando de Trindade aqui, tudo bem? Embora a gente vê a presença do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Quem vai desenvolver mais essa questão de Trindade, ainda que não fale abertamente sobre isso, é o apóstolo Paulo, tá? Mas aqui isso ainda não aparece, tá bom? Mas quais são os precedentes, então? É importante entender na tradição judaica, na maneira que eles pensavam. Onde é que vai aparecer a primeira vez no Antigo Testamento? Ser em Êxodo, no capítulo 4, quando Deus fala para o faraó: deixe Israel, meu filho, partir para que me adore. Olha que interessante, né? Então, essa expressão era usada para se referir ao povo de Israel, filho de Deus. E depois, isso vai aparecer em Samuel, quando Salomão vai ser a pessoa que construirá o templo para Deus, no momento ali, no contexto da monarquia. Então, quando o profeta Natan fala em referência a Salomão que ele será o meu filho e eu serei o seu pai. Então, o que acontece é que o rei também passa a assumir essa identidade, esse título de filho de Deus. E é uma continuidade com o povo de Israel, porque, de certa forma, o rei ele assume as características do próprio povo, né? Se o povo era filho, o rei, como representante, também assume a identidade de filho de Deus. Tá? Então, essa ideia aqui da filiação divina de Jesus é uma coisa que vai beber lá na fonte da ideologia monárquica do Antigo Testamento. É muito importante a gente entender essa expressão dentro do seu contexto. Tá? Só uma coisa curiosa, né? Porque, visto que Marcos foi escrito para uma audiência gentílica romana, talvez alguns dos leitores de Marcos ali no primeiro século pararia para pensar: epa, será que Marcos está fazendo uma referência à ideologia imperial de Roma? Né? Por que isso? Porque o imperador, naquela época, no primeiro século, também tinha o título de filho de Deus. Por exemplo, Augusto César, o sobrinho de César, né, o grande César, tomou sobre si o título Divi Filius, para avançar suas campanhas militares. Então, essa linguagem de filho de Deus, usada mais ou menos na época em que Jesus viveu, já era atribuída à figura do imperador romano, a César. Olha que curioso. E daí alguém vai tentar, algum leitor daquela época, você pode imaginar, falar: mas espera aí, será que Marcos está querendo fazer uma subversão aqui? Então quer dizer que Jesus é o verdadeiro filho? Tem alguns estudiosos que acreditam nessa linha de pensamento, que de fato existe essa intenção no Evangelho de Marcos de, olha só, Império Romano, quem de fato é o verdadeiro Filho de Deus é esse daqui, é o Cristo, né? Mas o fato de Marcos conectar o termo Filho de Deus estritamente a outro termo, que é o Messias, né, que é judaico, indica que Marcos deriva o seu conceito de filiação divina primordialmente do pensamento judaico e não da ideologia imperial romana, né? O que vai acontecer? A gente vê ali, mais para a segunda parte do Evangelho de Marcos, uma conexão quando o termo
Filho de Deus aparece, a gente vê uma relação muito próxima com o Messias, uma conotação, está muito atrelado à ideia de Messias. Então, nesse sentido, a gente tem uma evidência mais interna, né, de que Marcos não estava muito preocupado com a ideologia imperial romana, mas mais com a tradição judaica do termo Filho de Deus, que vem lá de Êxodo e Samuel, como eu tentei mostrar para vocês, tá? Um outro termo que surge para trazer mais uma faceta, né, de entendimento sobre a identidade messiânica de Jesus é filho de Davi. É interessante, né, que Mateus ele vai dar ênfase maior a esse título do que Marcos, e Marcos vai aparecer 2 vezes, mas ambos gostam bastante desse título, e esse título também na narrativa de Marcos vai aparecer num momento crucial, muito importante, cheio de significado. E que momento que é esse? É na cura do cego Bartimeu, lá em Marcos 10, né? Tem alguns estudiosos que questionam se de fato Jesus se importa com esse título ali no contexto de Marcos, mas a gente tem ali evidências internas muito grandes, porque, primeiro, Bartimeu, eu vou deixar aqui essas imagens, eu vou falando para vocês. Bartimeu, ele vai aparecer quando a jornada de Jesus na Galileia encerra e Jesus vai para Jerusalém. Então é uma transição, lembra na aula passada, muito significativa, né? Por quê? Porque nos capítulos anteriores, no 8 até aqui, a gente percebe a cegueira dos discípulos, a cegueira espiritual, que não compreendiam, né, quem era de fato Jesus. E daí entra esse cego gritando, chamando, né, antes de Jesus ir para Jerusalém, passando por Jericó, Jesus, filho de Davi. Né? Jesus, filho de Davi. Como a gente vê aqui nessa passagem, ó, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nesse momento, é certamente relevante quando Jesus ele é aclamado como filho de Davi por um cego, não é? Mais uma vez o tema da cegueira ganhando novos contornos aqui no Evangelho, e um cego declarando a identidade de Jesus. E Jesus ele vai atestar, né, a fé de Bartimeu. Então, Jesus ele não é indiferente. Ele responde à fé de Bartimeu. Ele fala: a sua fé te salvou. Né? E se o Bartimeu teve essa fé ao ponto dele, inclusive, seguir Jesus pelo caminho, né? Esse é um outro tema importante em Marcos, que a gente vai falar na última aula, que é o caminho do discipulado. Né? E Bartimeu, que estava sentado à beira da estrada, quando tem um encontro com Jesus, passa pela estrada seguir Jesus. Né? Então, quando Jesus inicia pela estrada para Jerusalém, essa parte é chamada, né, como eu disse, do caminho do discipulado. Antes de Bartimeu ser curado por Jesus, ele era marginalizado, estava às margens. E a gente tem, então, um tom bem positivo em relação à percepção de Bartimeu aqui, da fé dele. Né? E uma outra coisa que vai corroborar com a ideia de que, de fato, esse título é muito significativo aqui no Evangelho de Marcos, é que já existia uma tradição referente à filiação davídica de Jesus, muito bem estabelecida no cristianismo primitivo. Né? A gente vê Paulo falando
disso claramente, por exemplo, os Romanos 1, logo nos primeiros versículos, Paulo vai falar Jesus descendente de Davi segundo a carne. Então a força dessa tradição coloca um peso muito grande sobre aqueles que querem argumentar, né, que Marcos rejeita a validade desse título, tá? Que é muito importante aqui. E por fim, tem outros títulos também, mas não dá para dar conta de tudo, né? Essa seleção dos mais vibrantes no Evangelho de Marcos. Os outros evangelhos vão destacar, por exemplo, Senhor, que é o tal do Kyrios no grego, e assim por diante. Mas um outro título messiânico que vai ganhar grande relevância aqui no Evangelho de Marcos é Filho do Homem. E aqui eu vou fazer meio que uma reflexão com vocês, em estilo devocional, tá? Esse título ele vai aparecer em todos os evangelhos, inclusive no Evangelho de João. Deixa eu pegar aqui. E esse é o termo preferido de Jesus. É interessante que no Evangelho de Marcos ele vai aparecer 15 vezes, que é significativo, enquanto filho de Davi aparece 2 vezes, né? O filho do homem vai aparecer 15 vezes aqui. Deixa eu só me organizar aqui que sumiu o trecho que eu estava lendo. Agora, uma coisa importante é que esse termo, filho do homem, ele é uma tradução, na verdade, do termo que já aparecia no aramaico e no hebraico. Então, o aramaico seria Bar Enash e o hebraico é Ben Adam. Olha que interessante, né? Esse termo no hebraico, Ben Adam, que é filho de Adão, filho do homem, né? Que vai remeter lá desde Gênesis essa filiação divina. Quem vai trabalhar bastante essa questão é Lucas, no seu evangelho. E Bar Enash, no aramaico, também traz essa ideia, né, de filho da humanidade, filho do homem, né? Só que uma coisa aqui interessante é que na, na época de Jesus, o termo Bar Enash é meio ambíguo, tá, gente? Então, o que acontece? Quando ele aparece em Marcos, a gente pode imaginar ali a audiência de Jesus, até mesmo os seus discípulos, quando ele fala o filho do homem é senhor do sábado, ou o filho do homem, especialmente na primeira parte ali do evangelho, a gente percebe que ninguém fala, nossa, olha, ele está confessando que é o Messias, né? Olha só, ele está de fato dizendo que é o filho messiânico de Deus, enfim. Isso não acontece. Por quê? Porque esse termo, filho do homem, Barenash, tinha outras conotações naquele contexto do primeiro século. Ele podia significar, por exemplo, um ser humano, um homem qualquer, né? Poderia significar o homem ou a humanidade. Ele poderia significar algum sujeito, no sentido mais indefinido da palavra, né? Um cara, uma pessoa. Ou também poderia significar uma referência mais circunlóquia do pronome eu, tipo, eu, né? O filho do homem, eu que vos digo tal coisa. E não tinha necessariamente a conotação de Messias. Isso é interessante.
Por isso que ninguém ali, no começo do ministério de Jesus na Galiléia, se surpreende quando ele usa esse termo, né? Porque o povo entendia isso também de outras formas, né? Mas depois, na segunda parte, né, ali do capítulo 8 para frente, vai ficando claro que Jesus atrela o significado de Barenash com, de fato, Messias, né? Porque ele vai usando também sentidos, expressões que vêm do Antigo Testamento, que a gente vai ver que claramente denota o Messias, né? Por exemplo, em Marcos 8, Marcos 13, né, Marcos 14, quando ele fala, olha, o Filho do Homem terá que sofrer na mão dos líderes religiosos, mas ele ressuscitará no terceiro dia, né? Ou quando lá no capítulo 13, no sermão escatológico, Jesus está falando da vinda dele no fim dos tempos, né? Ele vai falar, o Filho do Homem virá sobre as nuvens, com os santos anjos, não é? Olha só como o termo Filho do Homem aqui ganha claramente, né, uma conotação do Messias. A gente vê no 14 também, quando ele está diante do Sinédrio, logo a gente viu essa passagem, diante do sumo sacerdote, que ele fala, olha, eu sou sim o Cristo, e tu verás o Filho do Homem, né, vindo nas nuvens em glória, né, com o poder do Pai, e assim por diante. Só que esse é um termo que vai aparecer já no primeiro século, inclusive antes do Novo Testamento ser escrito na literatura apocalíptica. É importante aprender disso, tá, pessoal? Eu vou até enfatizar, porque numa série o Sérgio falou disso, da literatura apocalíptica, estudando o livro de Daniel. Essa literatura já era conhecida, tá? Antes do Novo Testamento ser escrito, né? Isso vai aparecer em outras obras, livros, como eles chamam, epígrafes, que não são considerados o cânone bíblico inspirado, mas que têm a sua relevância histórica, a sua importância. E ali a literatura apocalíptica já estava em efervescência, e esse termo Filho do Homem aparece ali com conotações messiânicas. Tá? Então, também para um judeu do primeiro século, existia assim, um segmento que entendia esse termo como o Messias. Jesus ele vai tomar muito cuidado na hora de tratar desse tema, porque como existiam expectativas diferentes do Messias, é interessante, por isso que ele vai silenciando o demônio, ele silencia Pedro, quando Pedro revela que ele é o Messias, ele vai silenciar as pessoas que são curadas, ou não fala isso para ninguém e tal. Por quê? Porque ele não queria que um entusiasmo precoce, né, prematuro, acabasse subjugando a missão dele. Imaginem só, se o povo descobrisse antes da hora que ele era o Messias, imagina, né, os zelotes que falam, pô, esse é o Messias, então vamos pegar em armas para poder, né, fazer com que esses romanos debandem daqui, que estão nos oprimindo. E não era esse tipo de missão que Jesus veio cumprir. Essas outras visões messiânicas não permitiriam o sofrimento de Jesus, que é o que a gente vê aqui em Marcos, né? Que é o filho sofredor de Deus. Isso não seria possível se a identidade messiânica de Jesus fosse revelada fora do tempo. Então, por isso que Jesus, ele é o pessoal, não fala nada, não fala nada. E a gente vai fazer uma reflexão aqui de Daniel 7. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias
porque, assim, é muito interessante, pessoal. Daniel 7, ele vai trazer também uma linguagem apocalíptica, né? Muito simbólica, é por isso que a gente vê ali bestas, animais, criaturas estranhas, alguns termos, ancião de dias, e assim por diante. Mas se nós não entendermos o uso que Jesus faz de Daniel 7, a gente vai... Olha, eu não vou dar em porcentagens, mas a gente vai ter uma visão muito prejudicada de quem Jesus é como Messias. A gente vai ter uma visão insuficiente, uma visão incompleta desse ser extraordinário que é Jesus. E vocês se lembram do que acontece lá em Daniel 7, né? O Sérgio trabalhou bastante essa passagem. Esse é um momento em que Daniel ele está no exílio, imaginem. Ele olha para fora da janela dele e ele vê o povo pagão, né, oprimindo os judeus que estavam ali. Inclusive o próprio Daniel ele era sujeito, né, aquele reinado opressor. E Daniel ele vai ter uma visão então do fim dos tempos, quando ele percebe criaturas, 4 criaturas surgindo, né, bestas que se violentam, que se maltratam, que se destroem, né, e o que é tudo aquilo, né? Na verdade, é uma visão de esperança para Daniel, porque o povo judeu ele vai passar sim por diversos impérios. Essas bestas significavam povos pagãos, como por exemplo a Babilônia era uma besta, a Pérsia era uma outra besta, o Império Grego, o Império Romano era a quarta besta. E o povo judeu teria que passar por todos esses povos até que então viesse a redenção do povo. E é nesse momento que vai surgir uma figura. Em Daniel 7, lá no versículo 13, vai dizer: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então é nesse momento que aparece no Antigo Testamento essa expressão icônica, filho do homem, filho de um homem, alguém semelhante. E essa vai ser a expressão favorita de Jesus, né? Que ele vai usar mais vezes para fazer uma autorreferência a quem ele era. E nesse momento, então, esse filho do homem ele é levado à presença do ancião. Esse ancião aqui, em outras traduções, é o ancião de dias, que na verdade é o Deus de Israel, é o Yahweh, é o próprio Deus Todo-Poderoso de Israel. E é ali que então esse filho do homem é entronizado. Ele recebe toda a glória, ele vai receber todo o poder, e todo ser humano, de fato, vai se prostrar diante da autoridade desse ser divino, né? E é aqui, então, que surge a esperança para o povo judeu. Imaginem Daniel no exílio, pensando quando é que tudo isso daqui vai acabar, né? É interessante, indo além, que mais adiante, na interpretação do sonho, então um anjo vai interpretar tudo isso para Daniel, né? O que são essas figuras que vão aparecendo, esses personagens, né? E ele vai dizer que ali no versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino
e possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre, né? Eles possuirão esse reino. E olha que interessante, né? Aquele filho do homem, agora aqui é interpretado, de certa forma, como se o povo judeu, o povo de Israel, esse povo escatológico, tá? Não estou falando só dos judeus, mas hoje a gente entende que são todos aqueles que estão em Jesus Cristo, tá? É Jesus que redefine a identidade de povo de Deus, tá? E daí então esse povo vai receber toda a soberania, toda a glória. Então lembre, gente, faz sentido com aquilo que eu estava falando com vocês antes em Êxodo, Samuel. Lembra que o filho, ele pode ser tanto Israel, o povo, mas ele pode ser o rei. Então, aqui a gente vê a ideia do filho do homem, tanto sendo representada por esse filho do homem, uma figura real, divina, que é o próprio Cristo, mas com uma relação muito íntima com a figura do próprio povo que esse rei representa, tá? Tanto é que na interpretação do sonho, o versículo 18 vai explicar, né, o que é esse momento de entronação do Filho do Homem e a relação com o povo, tá? O povo de Deus. Pois bem, e a gente vê que é justamente no momento em que Jesus ele vai ser julgado pelo sumo sacerdote, que ele vai responder ao sumo sacerdote com base na escritura de Daniel, né? Aquela passagem que a gente viu antes, no comecinho. Ele vai falar assim: eu sou o Cristo, e tu verás o Filho do Homem vindo nas nuvens com a glória de Deus. E nesse momento, o sumo sacerdote fica indignado, porque, para pensar, o sumo sacerdote conhecia melhor do que qualquer outra pessoa naquela época o livro de Daniel e o Antigo Testamento. Quando ele vê Jesus falando, você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, ele está falando, então quer dizer que você é o Filho do Homem e eu sou um povo pagão? Certo? Porque lembra, Daniel 7 vai falar, né, do contraste do Filho do Homem Salvador com as bestas, os monstros que morrem. E o sumo sacerdote imediatamente vai falar, isso é blasfêmia, você vai morrer por causa disso, certo? Então quer dizer que você está me chamando de uma besta quadrada, assim, usando o termo popular? E de fato, se a gente parar para pensar, tem sentido nisso, porque qualquer pessoa que rejeite Jesus está afastado do reino de Deus, está afastado da glória de Deus. Não pertence a esse novo povo escatológico que é configurado a partir da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né? É por isso que o sumo sacerdote vai achar que é blasfêmia. Claro, ele não tinha fé no Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo, e por isso ele o tratou daquela maneira, né? Então, para a gente finalizar, pessoal, é muito importante a gente lembrar que nos evangelhos, tanto Jesus como os outros discípulos, os escritores, entendem, é claro que os discípulos depois, né, da ressurreição, vão entender que qualquer um que se aproxima de Jesus, compelido, transformado, constrangido pela identidade de Jesus, que é revelada de certa forma, né, colorida a partir dos títulos cristológicos de Jesus, como a gente viu,
essa é a melhor decisão que essa pessoa poderia tomar na sua vida. Como a gente vê Bartimeu fazendo, como a gente vê Pedro fazendo, como a gente vê o centurião romano fazendo, né? Claro que, dadas as devidas proporções, em outras palavras, não existe esperança se não houver, né, uma atitude de fé para com quem Jesus é, para com quem Jesus se revelou à humanidade, para com suas palavras, uma atitude de fé para com os seus atos, para com o seu amor por cada um de nós. É isso, de fato, que vai fazer a plena diferença na vida de um ser humano, independente de que momento histórico ele se encontre a partir de Jesus. Isso é muito claro e muito relevante em cada um dos evangelhos, especialmente segundo esses títulos aqui no Evangelho de Marcos. Então eu espero que isso de alguma forma tenha te inspirado a conhecer um pouco mais de Jesus, tenha de alguma forma respondido para você um pouco mais, de maneira mais rica, mais detalhada, né, a pergunta: quem é este? Quem é este ser? E que isso possa nos inspirar, nos acalentar, nos fortalecer durante essa semana. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vou sair da tela aqui. Quem tiver perguntas, fique à vontade. Obrigado, Brunão. Muito bom a explicação, a sua calma para explicar, vai caindo como um bálsamo na nossa mente. Muito bom, obrigado, viu? Só tem um versículo aí que eu acho que está anotado errado, só para ver se eu anotei errado ou não. Uhum. Que é Marcos 5:6, mas acho que é o 7, quando fala Filho de Deus, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou anotar aqui, e aí depois eu confiro na apresentação. É Marcos 5? Tá 6, mas é o 7 que fala Filho de Deus. Tá bom. Perfeito, mas fantástico. Muito obrigado. Valeu, João. Obrigado você, viu, pelo encorajamento. Amém. Obrigado, viu, Bruno? A aula foi espetacular, viu? Foi bem Valeu, encorajador. Francisco. Foi ótimo, viu? Obrigado, viu? Valeu pelo ânimo aí, pelo encorajamento. Bruno, Ajuda muito bastante. obrigada também, viu? Tá ouvindo? Valeu. Sim, sim. Muito obrigada mesmo aí pela aula. Eu cheguei um pouquinho atrasada, muito triste. Mas eu queria que você repetisse, por gentileza, que eu gostei tanto do que você escreveu. Agora, no último, é que não existe esperança para quem não tem. Eu me perdi, para quem não tem fé em Cristo, alguma coisa assim? Isso mesmo, isso mesmo. Porque quando a gente vê a maneira como os evangelistas lidam com esses títulos a respeito de Jesus, e a gente vai entendendo o significado, né, e a profundidade de cada um desses títulos, a gente vai falando, gente, se eu, tudo bem, tudo isso pode ser invenção, mas se eu não acredito nessa pessoa, como Marcos está me apresentando, como os outros evangelistas estão me apresentando,
eu corro o risco de comprometer alguma coisa muito séria se isso for verdade, né? Então, o legal do estudo desses títulos é que a gente vai conhecendo aspectos da identidade de Jesus que não tem comparação, não tem nenhum outro ser humano que se aproxime do que os evangelhos tentam descrever quem é Jesus. E uma das maneiras que eles fazem isso é usando, especialmente aqui no Evangelho de Marcos, né? Claro que os outros fazem isso também, mas a maneira como esses nomes vão aparecendo na narrativa do Evangelho em momentos estratégicos, aquilo vai ganhando um sentido tão incrível que é mais ou menos assim, quando você chega no final do Evangelho, você fala, puxa, Jesus então ressuscitou. Então, peraí, será que eu entendi direito? Daí é como se você tivesse que voltar e ler tudo de novo para ressignificar, a partir da ressurreição de Jesus, todas essas expressões que o próprio Jesus usa para falar de si mesmo, quem ele é, ou outras pessoas que interagem com Jesus, que usam termos para falar sobre ele. E daí você vai ressignificando tudo, né? A partir da grandeza de quem é Jesus. É quase como se fosse, a gente tem um professor, o Sérgio do seminário, que fala, é como se fosse aquele filme Sexto Sentido, que você só vai entender o que aquele filme significa na última cena. Você fala, agora entendi. Eu prestei um pouco de atenção um pouco antes que eu entendi, hein? Eu sempre falo isso, que eu entendi um pouco antes. Sim. Mas sensacional, eu não sei se fez sentido. Fez sentido, Um claro, claro. É incrível isso, a gente tem passado isso para as pessoas que a gente estuda a Bíblia, né? Uhum. Sobre isso, se não tiver essa interação, essa aceitação, entender esse amor, né, de Jesus Cristo, é impossível, né? Uhum. Sem fé não dá para agradar a Deus. Uhum. Mas Exatamente. muitíssimo obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado por sua presença. Minha cunhada é arrasando aí. Ô, meu cunhado, você tá aí? Queridos, boa noite a todos, viu, meus irmãos? Boa noite. Mais alguma observação, comentário, reflexão? Fiquem à vontade. Então, tá bom, pessoal. Acho que a gente pode ficar por aqui, então. Quero muito agradecê-los mais uma vez pela participação, que vocês reflitam aí em tudo isso, né? Muita informação, é bastante coisa, tudo isso que a gente tem aprendido durante essa série, mas eu espero que de alguma forma tenha trazido mais entendimento, insights de quem é Jesus, né? E o quanto que isso pode impactar a nossa vida, muda tudo, tá bom? Então, gostaria de agradecê-los, obrigado. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode ficar por aqui.